Pãozinho de salsicha ou pãozinho de presunto e queijo. Essa receita que eu vou te ensinar hoje, que é fácil de fazer e fica uma delícia. Tá quente, filho? Fica uma delícia. Aqui eu fiz duas versões. Eu fiz esse aqui, ó, de presunto e queijo. Olha só como é que fica. E fiz também de salsicha, que é esse daqui. É uma receita perfeita para você fazer para aquele lanchinho. E os ingredientes para massa, eu vou começar colocando aqui primeiro um ovo. Então, eu vou quebrar aqui na minha bacia. 70 ml de óleo, eu já deixei aqui a medida certinha, já vou misturar aqui com o ovo. Então, um ovo, 70 ml de óleo. Agora vai aqui uma colher rasa de sal, uma colher de sopa rasa. Então, mais ou menos essa quantidade aqui, ó. E 2 colheres de sopa de açúcar, essa é a medida, então. Mesma quantidade na colher. Agora, um pacotinho de fermento, esse fermento biológico para pão, para massas, para pizza, enfim. Um pacotinho dele, são 10 gramas e 200 ml de água. Eu misturo primeiro essa parte aqui dos líquidos com o fermento e aí depois a gente acrescenta a farinha. Então aqui tá a primeira parte. E de farinha são 500 gramas. E para pesar eu vou usar essas balancinhas assim de cozinha. Há pouco tempo atrás eu não tinha balanço, fazia meio arrumo, mas depois que eu comecei a pesar as quantidades, principalmente nesse tipo de receita aqui, a massa fica bem certinha. E essas balancinhas são bem baratinhas, essa aqui eu comprei na internet mesmo, vou até deixar o link dela na descrição do vídeo caso você tenha interesse. E vale a pena porque tem bastante receita que traz as quantidades em peso, e aí uma balancinha dessas facilita muito na cozinha. Então vou deixar a minha balancinha aqui, deixa eu até virar a câmera para vocês verem mais esse processo. A minha balancinha aqui, vou pesar nessa daqui a farinha, vou tirar a tara aqui para ficar em 0 e agora eu vou colocar aqui as 500 gramas de farinha de trigo, adicionando até dar os 500 gramas. É meio quilo, né? Então, se você pegar, às vezes, o que eu fazia antes de ter a balancinha? Eu pegava aqueles pacotinhos de farinha de 1 quilo e colocava metade. Dava certo, mas essa balancinha ajuda muito, facilita muito no dia a dia, nessas receitas que trazem as coisas por peso. E agora eu vou adicionando essa farinha aos poucos aqui. Deixa eu pegar essa mesmo aqui para ir adicionando. Vou adicionando até que eu consiga mexer aqui e depois, quando eu não conseguir mais mexer aqui, transfiro para minha bancada e amasso a massa aqui na bancada. E agora, lógico, a gente vai acrescentando mais um pouquinho de farinha até dar o ponto. Ainda ficou um pouquinho mole. Às vezes acontece isso dependendo do tipo da farinha. Mas vou acrescentando aqui na bancada até dar o ponto. Limpei bem a minha bancada aqui. Vou jogar um pouco de farinha agora aqui na minha bancada e mão na massa. Agora é sovar muito, muito bem essa massa. Vai adicionando farinha aí na sua bancada para a massa não grudar e você conseguir amassar bem. Sova a massa muito, muito bem. É de 10 a 15 minutos. Quanto mais você sovar essa massa, quanto mais amassar, melhor vai ficar o seu pãozinho. Mais ele vai ficar com a massa levinha e vai crescer bem fofinho. Então não se engane, porque lógico, eu cortei o vídeo, mas eu amassei e sovei essa massa um pouquinho mais que 10 minutos. Você vai perceber que a textura da massa vai começar a mudar. Eu já vou mostrar para você como que ela deve ficar. E nessa hora já coloca o seu forno pré-aquecer. 180 graus, deixa tanto o aquecimento inferior quanto o superior ligado. E a receita desse pãozinho original, ele era só de salsicha. Eu aprendi a fazer essa receita com a minha mãe. Mas aqui vocês estão vendo que eu fiz em 2 versões, porque o meu marido não gosta muito de salsicha. Ele até come quando não tem outra coisa, mas ele prefere de presunto e queijo. Então eu faço metade para agradar todo mundo, porque o Gabriel prefere de salsicha. Então assim eu dividi a massa, fica gostoso com os 2 tipos de recheio e a gente acaba agradando todo mundo da casa. Olha só como a massa ficou, é nessa textura aqui que ela precisa ficar bem lisinha, você vai perceber que a massa vai mudar de textura. Agora eu vou colocar aqui na bacia e vou cobrir com um paninho para deixar essa massa descansar. É cerca de 30 a 40 minutos para ela crescer. Esse tempo varia dependendo de como está o clima aí na sua região. Por exemplo, aqui quando está mais frio, o fermento demora mais para agir e a massa demora mais para crescer. Mas quando você ver que ela está dobrando de tamanho, está bom. Então a massa descansou cerca de 40 minutos, ela dobrou de tamanho, cresceu. Enquanto isso eu separei aqui os ingredientes do recheio.
Separei o mussarela, presunto e a salsicha. A salsicha eu fervi ela um pouquinho, alguns minutinhos, só para ela já dar uma cozinhada para rechear os pãozinhos. Deixei aqui o orégano, já untei as minhas formas, já estão aqui separadas. E também 2 gemas para pincelar depois os pãezinhos. E agora é só abrir essa massa aqui, então pega o seu rolinho de massa, estica bem, a espessura não é nem tão grosso, nem tão fino. A massa eu já mostro para vocês. Então aqui, abri a massa, vou pegar o presunto e o queijo, faz o enroladinho dele, passa aqui já no orégano, coloca aqui na massa, corta mais ou menos o tamanho certinho, que a massa ela mexe, né, na hora que a gente corta, ela retrai. Então corta aqui, enrola o pãozinho e fecha bem dos 2 lados, ó. Deixa ele bem fechadinho para esse queijo, quando derreter, não vazar. Amassa bem, já tenho a minha forma untada aqui, vou colocando. Agora eu vou fazer o mesmo com a salsicha. Então pega a salsicha, enrola no queijo. A receita original, ele não vai queijo, ele é só a salsicha e a massa. Mas eu adaptei e fica uma delícia. Então aqui passei no orégano também, corta. Deu uma grudadinha a minha massa aqui na bancada, não enfarinhei bem. Deixa eu desgrudando devagarzinho. E fecha bem as lateralzinhas, porque o queijo vai derreter para ele não sair fora do pãozinho. Fecha bem fechadinho, que a hora que ele crescer também, às vezes ele dá uma soltadinha nesses cantos. Pãozinho prontinho, vai para a forma. Vou fazer esse processo aqui agora até terminar toda a minha massa e o recheio. E depois eu volto aqui para pincelar o ovo e colocar essa massa descansar mais uns 15 minutinhos antes da gente levá-la para o forno. Terminei de enrolar os pãezinhos, rendeu 25. Depende do tamanho que você deixar os pãezinhos. Aqui eu tenho 2 formas que já cresceram um pouquinho e uma que eu acabei de terminar de enrolar. Então agora eu vou pincelar as gemas. Eu tenho 2 gemas de ovo, misturei um pouquinho de orégano nelas e vou pincelar bem aqui nos pãezinhos para quando eles assarem ficar aquele douradinho bem bonito. Então eu vou pincelar aqui, eu vou deixar mais alguns minutinhos ele crescendo, porque ainda não cresceu o suficiente. Vou passando em todos eles. A primeira forma ficou só em torno de uns 10 minutinhos ali, eu vou deixar eles mais uns 5 minutinhos crescendo antes de colocar no forno, que aí eles crescem bem, a massa fica bem levinha. Esse lanche é perfeito para criançada agora nas férias, para você fazer aquele lanche da tarde. Só falta essa forminha aqui, que foi a última que eu terminei de enrolar, que eles ainda não cresceram nadinha. Pronto, já pincelei a gema do ovo aqui. Agora eu vou deixar crescer mais uns 5 minutinhos a primeira forma, que foi essa daqui, e já vou colocar assar. Pronto, já cresceram. Eu deixei as formas aqui em cima do meu forno para o calor ajudar a crescer mais rápido. Então é uma dica, se você tem um forno assim, se o tempo tá meio fresquinho, coloca em cima que o calor faz o pãozinho crescer mais ligeiro. Então eu já vou levar a primeira forma para o forno em torno de 15 minutos. Deixei o aquecimento superior ligado também até dourar os pãezinhos, daí eu desligo ele. Deixa eu só diminuir aqui que eu tinha colocado para aquecer um pouquinho mais. Deixar em 180 graus, aquecimento superior, inferior e deixa ele em torno de 15 minutos. Pronta a primeira fornada dos pãezinhos, eu vou tirar e já vou colocar a segunda forma também para assar. Espera aí que eu já vou te mostrar como que ficou o resultado. Ficou cerca de 15 minutos, ele tá bem coradinho em cima. E aqui, ó, quando eu desgrudo ele, ó, ele também tá bem assadinho. Então esse aqui é o ponto. Eu não precisei desligar o aquecimento superior do meu forno, eu deixei ligado e deu bem certinho. Então nesse ponto aqui o seu pãozinho já tá assado. Agora é só tirar ele aqui da forma e já mostro pra vocês como que ficou essa delícia aqui. Mesmo fechando bem, ó, tá vendo? O queijo ainda vazou em alguns lugares. Vou pegar uma faquinha aqui pra ajudar a cortar e a desgrudar ele aqui da forma. E olha como fica a massa desse pãozinho, fica super levinha e uma delícia. Testa aí e depois me conta nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal também. Até um próximo vídeo.